Questão número 3 do nosso material, meu fero, a questão da UEMA 2015, primeira fase. Leia o texto abaixo adaptado de um jornal local. Os esmaltes são tão inofensivos quanto aparentam e podem causar alergias. Não são tão inofensivos, né? No entanto, diversas marcas já têm linhas hipoalérgicas que sinalizam a ausência de formaldeído, que é um metanal, tolueno, que é um metilbenzeno, compostos presentes no produtos em que, segundo os médicos, têm altíssimo potencial alérgico, provocando irritações nas pálpebras, áreas mais comuns de reações de esmaltes. Então, as substâncias químicas destacadas nos textos podem representar respectivamente. Então, vamos lá. Metanal. Vou escrever aqui, ó. Metanal. Vamos dividir aqui em partes para a gente entender. Met é um carbono. Então quer dizer que esse cara tem um carbono só, metanol, um carbono. O an nem precisava falar muito, porque o an quer dizer que só tem ligação simples. Se só tem um carbono, só tem ligação simples. O al é aldeído. Aí você vai pensar, o que caracteriza um aldeído, Sandrão? O aldeído, ele tem uma carbonila ligada a hidrogênio. Beleza. Então, outra aqui só pode ser o quê? Hidrogênio. Então, essa fórmula seria o CH2O, um carbono, dois hidrogênios e um oxigênio. Com isso, eu já cortava a letra A, pode ser a B, pode ser a C, cortava a D, porque não tem dois oxigênios, e ou é a E. Metilbenzeno. Então, vou escrever aqui para a gente agora. Metilbenzeno. O metil é um radical. Então, eu vou deixar ele por último. Por último, eu vou logo para a cadeia principal, que é o benzeno. Então, o que caracteriza o benzeno? O benzeno ele é uma cadeia fechada que tem três duplas e três simples ligações alternadas. O metil é um radical. Met é um carbono. Então, aqui eu tenho três hidrogênios para completar as quatro ligações. Então, esse é o metil. Como eu sei que cada vértice tem um carbono, presta atenção. Então, tem um carbono aqui, aqui, aqui. E eu sei que cada carbono do benzeno tem um hidrogênio, com exceção desse aqui que foi substituído. Então, eu tenho hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, somando, eu tenho 6 carbonos. Com o que está fora ali, 7. Quantos hidrogênios? 5 com 3, 8. Beleza. Então, a fórmula desse cara, do metilbenzeno, é o C7H8. Ou, como ele desenhou aqui, ó, ele fez o CH3 separado, CH3, e daqui para cá eu tenho o quê? Eu tenho 5 carbonos e 5 hidrogênios. Então ficou ele ou C5, né? Ou 5 não, desculpa. 6 carbonos, né? Da conta é errada aqui, ó. Então, daqui para baixo eu tenho 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 5 hidrogênios. Beleza. Então, C6H5CH3 está aqui, ó. Não é CH4, C6H4 está errado. E só C6H5 também está errado. Então, é a letra B. Então, o que é que eu fiz aqui? Primeiro eu coloquei a cadeia principal e depois eu coloquei o radical. Lembrando que quando tem o final il, ele é um radical. Metil, etil, propil, né? Aquele grupo funcional que tem uma valência livre. A gente chama de grupo substituinte, mas muita gente chama de radical. Também não está totalmente errado, não. Tá bom?